Num cruzamento movimentado da cidade, um homem de terno caro e coração endurecido cruza o caminho de um cachorro faminto. Um gesto impensado, cruel e rápido, ele o afasta com um chute. Mas o destino, que nunca esquece o que o amor ensina, decide reescrever essa história. Dias depois, o mesmo cachorro surge novamente, com algo na boca, algo que vai virar a vida daquele homem do avesso. Uma história de redenção, culpa e milagre, onde um simples animal se torna a voz silenciosa do perdão. Prepare-se, essa fábula vai tocar a alma de quem já esqueceu o que é sentir. Na cidade que nunca dorme, onde os faróis trocam de cor, como se o tempo corresse mais rápido que os corações, vivia Eduardo Vasconcelos, um homem cuja fortuna crescia na mesma medida em que sua compaixão diminuía. Proprietário de uma grande construtora, Eduardo era conhecido por sua eficiência, sua frieza e por um olhar que atravessava as pessoas sem vê-las. Vestia terno sob medida, dirigia carros importados e ao seu redor tudo parecia brilhar, exceto ele. A cidade o admirava, mas ninguém sabia o quanto ele havia perdido para chegar até ali. O sucesso cobrara um preço alto. O coração de Eduardo se tornara uma muralha. Naquela manhã cinzenta, enquanto o trânsito rugia, Eduardo saiu de um café elegante no centro. Carregava um copo de expresso e o peso invisível de um homem que havia esquecido o que é ternura. Foi ali, na esquina da Avenida Paulista, que o destino decidiu agir. Entre buzinas e passos apressados, um cachorro magro, sujo e mancando atravessou a rua. Os carros desviavam, os pedestres ignoravam. O animal tremia, faminto, com os olhos pedindo apenas um pouco de atenção. Eduardo o viu. E por um breve segundo, sentiu algo no peito. Mas o orgulho falou mais alto. O cão se aproximou, balançando o rabo devagar, talvez reconhecendo naquele homem uma chance. Eduardo, irritado por sujar o sapato caro, o afastou com um chute seco. "Sai daqui, bicho imundo!" gritou sem perceber os olhares ao redor. O cachorro caiu, chorou baixinho, mas não revidou. Apenas olhou para ele. Aquele olhar que atravessa a alma, o olhar que só um animal consegue dar. E depois, mancando, desapareceu entre os carros. Eduardo respirou fundo, ajeitou o terno e entrou no carro. Mas o olhar do cachorro ficou com ele. Cravou-se em sua consciência como uma cicatriz. Nos dias seguintes, nada parecia satisfazê-lo. Os contratos eram fechados, os lucros aumentavam, mas havia algo que o perseguia nas madrugadas: o som do gemido daquele cão. Era como se o silêncio da cidade o lembrasse do som que ele tentou esquecer. E foi então, no quarto dia, que o improvável aconteceu. Eduardo desceu do prédio luxuoso onde morava e viu, parado na calçada, o mesmo cachorro. Mas agora havia algo diferente. O animal estava mais limpo e em sua boca carregava algo. Um colar dourado, antigo, reluzente mesmo sob a poeira da rua. O cão se aproximou devagar, sem medo. E o olhar dele, aquele mesmo olhar ferido, agora parecia ter um propósito. Eduardo recuou, confuso, mas o cachorro colocou o colar aos pés dele e latiu, baixo, como quem entrega um segredo. A partir daquele instante, a vida de Eduardo jamais seria a mesma. O que parecia apenas um acaso, logo se tornaria um chamado divino, a transformação. Eduardo ficou imóvel diante do cachorro. O colar dourado aos seus pés parecia pulsar uma luz estranha, como se carregasse uma mensagem, uma lembrança, algo que ele ainda não compreendia. O cão ofegava, mas mantinha os olhos fixos nele. Havia ali uma mistura de inocência e sabedoria, como se aquele animal soubesse exatamente o que estava fazendo. Eduardo, acostumado a controlar tudo, sentiu-se vulnerável pela primeira vez em muito tempo. Apressou-se em olhar ao redor. As pessoas passavam apáticas, como se aquela cena não existisse. Mas para ele o mundo havia parado. Pegou o colar.
Era de ouro antigo, com um pingente em forma de coração. Dentro, uma pequena foto desbotada de uma criança e um cachorro. Eduardo engoliu seco. A lembrança veio como uma enxurrada. Seu próprio cão de infância, Thor. Um labrador dourado que o acompanhava em todos os momentos até o dia em que foi atropelado, quando ele ainda era adolescente. A dor daquela perda havia sido o primeiro tijolo do muro que ele ergueu em volta da alma. O cachorro à sua frente agora parecia carregar a mesma pureza de Thor. Era impossível ignorar. De onde você tirou isso? Anne, murmurou, ajoelhando-se pela primeira vez. O cão abanou o rabo, como se respondesse com gratidão. Eduardo estendeu a mão e, com um toque hesitante, encostou no focinho do animal. Havia ali calor, vida e perdão. E ele sentiu vergonha. Nos dias seguintes, Eduardo começou a ver aquele cachorro em todos os lugares. Pela manhã, na porta da cafeteria. À tarde, perto do prédio. À noite, do outro lado da rua. Era como se o animal o seguisse, mas sem pedir nada, apenas observando. E quanto mais o via, mais o coração dele amolecia. O orgulho que antes o definia começou a rachar, silenciosamente, até que numa noite de chuva forte, o destino deu seu segundo golpe. Eduardo voltava de uma reunião tensa. O trânsito estava lento, as buzinas formavam um coro irritante. Quando o semáforo fechou, ele viu, debaixo de uma marquise, o mesmo cachorro, encharcado, tremendo, tentando se abrigar. Sem pensar, estacionou o carro e correu até ele. O vento gelado cortava o rosto e os sapatos caros se encharcaram na poça. "Ei, amigo", disse baixinho, como quem fala com uma parte esquecida de si. "Vem comigo." O cachorro hesitou, depois se aproximou devagar. E quando Eduardo abriu a porta do carro, o animal entrou, deitou no banco de trás e suspirou. Naquele instante, algo se quebrou dentro do homem e algo novo começou a nascer. Chegando ao apartamento, Eduardo improvisou uma cama com toalhas, aqueceu um pouco de leite e limpou o pelo enlameado do animal. O cachorro tremia, mas aceitava o cuidado com olhos fechados, como quem confia cegamente. Eduardo olhou para ele e sentiu algo que há muito não sentia: paz. "Eu te devo um pedido de desculpas, parceiro", sussurrou enquanto o cão adormecia. "E acho que o destino te mandou para mim." Durante a madrugada, ele ficou observando o cachorro dormir. A cidade seguia ruidosa lá fora, mas dentro daquele lar, um silêncio diferente reinava. Era o som do arrependimento se transformando em amor. A primeira luz da manhã entrou tímida pela janela do apartamento. Eduardo acordou com um som que há muito não ouvia dentro de casa: vida. O cachorro, agora limpo e abrigado, brincava com um pedaço de pano, mordendo e abanando o rabo com entusiasmo. Por um instante, Eduardo apenas observou e percebeu como um gesto tão simples podia trazer uma sensação tão profunda. Ele, que passara anos cercado de luxo e silêncio, sentia agora que aquele animal havia preenchido um vazio que nem todo o dinheiro do mundo conseguiu preencher. Pegou uma toalha e se aproximou devagar. "Você precisa de um nome, não é, garoto?" disse, com um sorriso que há tempos não nascia. O cachorro ergueu o focinho, atento, como se entendesse cada palavra. Eduardo pensou um pouco, olhando para o colar dourado que ainda estava sobre a mesa. Aquele pingente em forma de coração parecia simbolizar tudo o que estava voltando a pulsar dentro dele. "Coração", murmurou. "É isso. Vou te chamar de Coração." O animal latiu uma vez, como se aprovasse a escolha. E naquele instante, o nome se tornou símbolo de um recomeço. Durante os dias seguintes, a rotina de Eduardo mudou sem que ele percebesse. Passou a acordar mais cedo para passear com o Coração. Começou a preparar comida para dois. E o mais surpreendente de tudo, começou a olhar para o mundo ao redor. A cidade, antes fria e indiferente, agora tinha cores. Cada pessoa na rua parecia carregar uma história. Cada cachorro abandonado, um apelo silencioso. Coração havia despertado nele algo que estava adormecido: a empatia.
Uma tarde, enquanto caminhavam pelo parque, Eduardo percebeu algo estranho. Coração parou de repente diante de uma mulher idosa que vendia flores. O cão olhou para ela, depois para Eduardo e latiu baixo, insistente. A mulher sorriu e disse: "Que bonito o seu cachorro, moço. Ele me lembra o meu velho amigo." Eduardo, curioso, se aproximou. Sobre a mesa da florista havia uma moldura antiga com uma foto, o mesmo colar dourado que Coração havia trazido na boca. "Onde conseguiu esse colar?" Perguntou Eduardo com o coração acelerado. A mulher suspirou. "Era do meu filho. Ele morreu há muitos anos num acidente de carro. O cachorro dele sumiu depois. Nunca mais vi o colar." Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Aquele colar, aquele cão, nada era coincidência. O destino havia unido 3 almas feridas. A do homem que precisava de perdão, a da mulher que havia perdido um filho e a do cachorro que carregava a lembrança de ambos. Ele se ajoelhou diante de Coração, com os olhos marejados. "Você não apareceu na minha vida por acaso, não é?" O cão apenas encostou a cabeça em sua mão, silencioso, como quem confirma sem palavras. A mulher olhou com ternura e disse: "Deus às vezes usa o que é puro para curar o que está quebrado. Talvez esse cachorro tenha trazido o seu milagre, moço." Eduardo comprou todas as flores dela naquele dia, mas não levou para casa. Distribuiu pelas calçadas, entregando a desconhecidos. Cada flor que deixava junto uma parte do homem antigo que ele fora. Naquela noite, em casa, Coração dormia tranquilo aos pés da cama. Eduardo, sentado na poltrona, olhava pela janela e chorava. Não de arrependimento, mas de gratidão. Pela primeira vez em décadas ele orou. E quando fechou os olhos, ouviu o eco de sua própria alma dizendo: "O perdão começa quando o orgulho termina." Coração suspirou no sono, e o som suave parecia uma resposta do universo. Os dias se tornaram mais leves. Eduardo agora caminhava com Coração todas as manhãs, e até os vizinhos, antes distantes, começaram a notar a mudança. O homem de semblante frio e olhar severo agora sorria, e aquele cachorro, antes surrado e esquecido, tornara-se seu fiel companheiro, seu espelho de humildade e amor. Mas o destino, quando quer provar uma alma, costuma fazer isso quando ela menos espera. Naquela quinta-feira, o céu da cidade amanheceu escuro. As nuvens pesadas anunciavam chuva e o vento soprava forte entre os prédios. Eduardo preparava-se para sair. Uma reunião importante com investidores, a maior desde o início da construtora. Vestiu o terno, arrumou a gravata, mas hesitou ao ver Coração deitado na porta, bloqueando a passagem. "Ei, parceiro, preciso ir", disse com um sorriso. Mas o cachorro não se moveu. Olhou para ele com um ar estranho, quase preocupado. Eduardo riu. "Não se preocupe, volto logo." Pegou o guarda-chuva e saiu. Mas mal desceu o primeiro quarteirão, começou a chover forte. Relâmpagos cortavam o céu e as pessoas corriam em busca de abrigo. Quando atravessou a avenida principal, o sinal piscou em amarelo. E por um segundo, o passado voltou à mente. A esquina onde ele havia chutado Coração meses antes. O mesmo cruzamento. O mesmo barulho de buzinas. E então o som. Um latido, um grito. E um carro freando bruscamente. Eduardo virou-se instintivamente. E o Coração parou. Coração estava no meio da rua, como havia saído de casa. Ninguém sabia. O animal havia seguido o dono, atravessando a tempestade. Agora estava entre os carros, preso, apavorado. Eduardo correu sem pensar. O guarda-chuva voou de suas mãos. O terno se molhou completamente. Tudo o que ele ouvia era o som do próprio Coração e o nome que havia dado ao cachorro ecoando na alma. "Coração!" gritou correndo contra o trânsito. Um carro derrapou, os pneus cantaram e a multidão parou. Eduardo se lançou na frente do veículo e empurrou o cachorro para fora do asfalto. O impacto veio logo depois. Não foi forte o suficiente para matá-lo, mas o jogou ao chão, ferindo-o. O silêncio tomou conta da rua. Coração lambeu o rosto do dono, desesperado.
E Eduardo, entre a dor e as lágrimas, apenas sussurrou: agora somos quitados, meu amigo. Eu te salvei como você me salvou. Os curiosos se aproximaram. Uma mulher chamou o resgate, outra cobriu o homem com um casaco. Mas ninguém notou que naquele instante algo divino acontecia. O olhar de Eduardo e de Coração se encontrava, não mais como homem e animal, mas como duas almas que finalmente haviam se reconhecido. Horas depois, no hospital, o médico disse que fora por pouco. Nada grave, apenas escoriações. Mas o impacto verdadeiro havia sido outro. A alma de Eduardo estava limpa. Nos dias seguintes, ele decidiu mudar tudo. Cancelou contratos que prejudicavam famílias humildes, doou parte da fortuna para abrigos de animais e criou um projeto que batizou de Coração Aberto, um centro de reabilitação e resgate para cães de rua. O primeiro morador, claro, foi Coração. E ao lado dele, Eduardo passou a dedicar os dias ao que nunca havia compreendido: o valor da compaixão. A cidade ainda era a mesma, fria, barulhenta e apressada, mas dentro daquele abrigo o tempo parecia diferente. Ali, cada latido era uma prece, cada olhar uma lição e cada resgate um pedacinho da alma que voltava a pulsar. Eduardo agora entendia o verdadeiro sentido da vida. Quem aprende a amar um animal descobre o milagre de amar sem esperar nada em troca. Coração, sentado ao lado dele, olhava o horizonte. O homem e o cachorro, dois perdidos que se encontraram, agora caminhavam lado a lado, não apenas pelas ruas, mas pela eternidade. O sol nascia por trás dos prédios altos, dourando as janelas, como se o céu quisesse abençoar aquele novo começo. Eduardo, ainda se recuperando do acidente, caminhava devagar pelo pátio do abrigo, coração aberto, observando os cães correndo e brincando entre si. Alguns haviam sido resgatados de maus tratos, outros abandonados nas ruas, todos com uma história marcada pela dor, mas agora envoltos por esperança. Coração o acompanhava a cada passo, trotando com elegância como um anjo de 4 patas guiando o seu humano. O homem, que um dia chutara um cachorro sem piedade, agora dedicava suas mãos e seus recursos para curar as feridas deixadas por outros. O abrigo crescia rápido. As doações começaram a chegar de todo o país, inspiradas pela reportagem que contava a transformação de um empresário que trocou a ambição pelo amor. Jornais chamavam-no de o milionário que encontrou a alma nas ruas. Mas para Eduardo, os aplausos nada significavam. O que importava era o brilho no olhar dos animais salvos. Certa manhã, uma jovem voluntária o abordou. Senhor Eduardo, tem um homem lá fora. Ele diz que o senhor salvou o cachorro dele. Eduardo estranhou. Saiu até o portão e viu um rapaz simples, com o rosto marcado pelo tempo. Nos braços, uma coleira antiga, com uma plaquinha gravada, Coração. O rapaz explicou emocionado. Eu encontrei esse cachorro filhote há anos, mas ele fugiu quando meu pai morreu. Ele era tudo o que me restava. Eu o procurei por toda parte, até achar a foto de vocês na internet. Esse é o meu coração. Eduardo sentiu o chão sumir por um instante. Olhou para o cão ao seu lado, e Coração, ao ouvir a voz do antigo dono, correu, pulando, abanando o rabo com euforia. O reencontro foi puro e intenso, como se o tempo não existisse. Eduardo observava em silêncio, o coração dividido entre alegria e dor. Sabia que o cachorro não lhe pertencia, apenas havia passado por sua vida para cumprir uma missão. O rapaz o abraçou e agradeceu. Obrigado, senhor. O senhor cuidou dele quando ninguém mais pôde. Eduardo sorriu, enxugando discretamente uma lágrima. E foi ele quem cuidou de mim? O rapaz levou o coração e o abrigo ficou em silêncio naquela noite. Eduardo caminhou entre as baias, acariciando os cães, tentando disfarçar o vazio que o acompanhava novamente. Mas quando amanheceu, algo mágico aconteceu. Na porta do abrigo havia uma caixa.
Dentro dela, um filhote pequeno, branco, com uma mancha em forma de coração no peito e um bilhete: o amor que é verdadeiro nunca vai embora. Ele apenas muda de forma para ensinar de novo. Eduardo se ajoelhou, emocionado, e sentiu que aquele era o sinal. Pegou o filhote nos braços e sussurrou: então, o ciclo continua. Bem-vindo, pequeno coração. Aquele momento selou o propósito da sua vida. Nos meses seguintes, o abrigo virou um santuário de compaixão, onde crianças aprendiam sobre respeito, famílias adotavam cães e histórias de perdão ganhavam voz. Eduardo fundou também uma campanha educativa chamada Adote com o Coração, levando palestras a escolas e comunidades sobre a importância da empatia e da responsabilidade com os animais. Cada história compartilhada trazia uma mensagem. A bondade que você dá a um animal é o reflexo da bondade que habita em você. Anos se passaram. Eduardo envelheceu, mas nunca voltou a ser o homem de antes. Coração, o primeiro, agora vivia com seu dono original. E o pequeno coração havia crescido, tornando-se guardião do abrigo. Um fim de tarde, sentado no banco de madeira com o cão ao lado, Eduardo olhou para o pôr do sol e sorriu. Não havia mais culpa nem arrependimento, apenas gratidão. O vento balançava as bandeiras do abrigo, onde se lia o lema que ele criara: quem salva uma vida cura duas. E naquele instante, o homem que um dia chutara um cachorro compreendeu o mistério que a vida lhe ensinara, que às vezes o perdão vem de quem a gente menos espera, e que Deus fala com mais clareza através dos que não têm voz. Coração latiu como se confirmasse o pensamento. E o eco daquele som parecia uma oração subindo ao céu. A noite chegou suave sobre a cidade. O abrigo Coração Aberto dormia sob o brilho prateado da lua, e um silêncio quase sagrado pairava sobre o lugar. Eduardo, agora de cabelos grisalhos e passos lentos, terminava de fechar os portões. Pequeno Coração o seguia, fiel, como uma sombra luminosa que não o abandonava nunca. Dentro de si, Eduardo sentia uma paz que há muito não conhecia, mas também uma saudade que crescia em seu peito. A saudade do cão que havia mudado sua vida, o velho Coração. Todas as noites, antes de dormir, ele acendia uma pequena vela na varanda do abrigo e dizia em voz baixa: obrigado, meu amigo. Onde quer que você esteja, espero que saiba o quanto me transformou. Naquela noite, porém, algo diferente aconteceu. O vento soprou mais forte e a chama da vela dançou de forma estranha, como se alguém brincasse com ela. Pequeno Coração levantou as orelhas e latiu suavemente para o nada, fixando o olhar num ponto invisível do jardim. Eduardo sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Então, no meio da penumbra, algo se moveu. Da sombra do portão surgiu uma forma translúcida. Um cachorro, forte, sereno, com o mesmo olhar profundo que Eduardo jamais esqueceria. Era Coração. O tempo parou. Eduardo levou a mão à boca, lágrimas brotando sem controle. Coração, é você? O cão espiritual aproximou-se devagar, como se o ar se tornasse ponte entre dois mundos. Não havia som, apenas uma vibração doce que tocava o coração do homem. Eduardo se ajoelhou e Coração encostou o focinho em sua mão. Um calor suave percorreu o corpo dele, como um abraço vindo de dentro. Pequeno Coração observava em silêncio. Não latia, não se movia, como se também sentisse a presença sagrada. Naquele instante, o passado e o presente se uniram. Eduardo viu flashes de sua vida. O dia em que chutara o animal, o olhar ferido, o acidente, o resgate, a transformação. Tudo fazia sentido agora, ele sussurrou. Eu não te merecia, e ainda assim você ficou. Você me salvou quando ninguém mais podia. Coração pareceu sorrir, e seus olhos brilharam com a luz da vela, refletindo algo que parecia uma mensagem silenciosa. O perdão que você deu aos outros
libertou você mesmo. A figura do cão começou a se desfazer em partículas de luz, como se o vento a levasse de volta ao céu. Eduardo estendeu a mão, tentando segurar o impossível. Não vá ainda, mas a presença desapareceu, deixando para trás apenas o som suave de um latido distante. Um latido que não vinha do abrigo nem da rua, vinha de dentro dele. Eduardo chorou, mas dessa vez era um choro leve. Não de dor, mas de gratidão. Sentiu-se limpo, como se cada lágrima lavasse a última sombra de culpa que ainda restava. Na manhã seguinte, acordou com o coração tranquilo. Abriu as janelas e viu o sol nascendo, pintando o abrigo de ouro. E no portão, Pequeno Coração estava sentado, segurando algo entre os dentes. Uma coleira antiga, com o nome Coração gravado. Eduardo ficou imóvel. Como aquela coleira havia aparecido ali, depois de tantos anos? Pegou o objeto com as mãos trêmulas e sorriu, olhando para o céu. Eu sei, foi você, meu amigo. Naquele dia, ele mandou colocar a coleira na entrada do abrigo, presa a uma placa de madeira com os dizeres: o amor que damos é o amor que nos salva. E a partir desse momento, o abrigo passou a receber ainda mais visitas. Crianças vinham com flores, famílias com ração, voluntários com abraços. Cada um dizia sentir algo especial naquele lugar. Uma energia boa, um calor invisível. Era o espírito de Coração, guiando aquele santuário de amor. E Eduardo sabia, ele nunca tinha ido embora. À noite, quando o vento soprava entre as árvores e os cães dormiam em paz, o homem olhava para as estrelas e ouvia, como um eco suave, o mesmo som que um dia mudou sua vida, um latido cheio de ternura e perdão. Os anos passaram, mas o abrigo Coração Aberto não parava de crescer, nem em tamanho, nem em propósito. Eduardo, já com rugas marcadas pela vida, caminhava lentamente pelos corredores floridos do lugar, onde cada baia tinha um nome e uma história. Era como um jardim da compaixão, onde o perfume das flores se misturava ao cheiro dos cães, e o som das risadas das crianças substituíra o eco da solidão. O abrigo se tornara um ponto de encontro de pessoas que haviam perdido a fé e, de alguma forma, a reencontravam ali. Famílias que antes rejeitavam animais, agora se comoviam ao ouvir as histórias de superação e amor que nasciam entre as grades simples de arame e os olhos brilhantes dos cães resgatados. Um repórter, ao visitar o abrigo, perguntou a Eduardo: Senhor, o que o senhor acha que mudou o mundo ao seu redor? O dinheiro, as doações, a fama? Eduardo sorriu e respondeu com serenidade: nenhum desses. O que muda o mundo é o arrependimento verdadeiro e o amor que nasce depois dele. O repórter ficou em silêncio e naquele instante entendeu que ali não existiam milagres de televisão, existiam milagres de alma. Um novo milagre. Certa manhã, uma notícia abalou o coração de Eduardo. Um menino havia sido atacado por um cachorro em um bairro próximo. Os vizinhos revoltados exigiam que o animal fosse sacrificado. Eduardo foi até o local, pedindo para falar com as autoridades. Quando chegou, viu um cão amedrontado, preso por correntes, tremendo. Seus olhos lembravam o mesmo olhar que um dia ele vira em Coração, aquele misto de medo e esperança. Ele se aproximou devagar, ignorando os gritos da multidão. Deixem-me falar com ele, pediu com voz firme. O cão rosnava, mas Eduardo se ajoelhou e com o coração aberto murmurou: eu sei o que é ter medo, meu amigo. Eu também já feri sem querer. O animal se acalmou aos poucos e em poucos minutos estava deitado, com o focinho sobre o colo de Eduardo. A multidão ficou em silêncio. A cena parecia saída de um milagre. Eduardo olhou em volta e disse: a violência dos animais é sempre reflexo da dor que nós, humanos, deixamos neles. O amor é a única corrente que pode libertá-los. A partir desse dia, o governo da cidade criou, inspirado nele, o programa Coração.
Um projeto que unia escolas, abrigos e comunidades em ações de empatia e cuidado com os animais. Eduardo foi homenageado, mas recusou o título. Eu não sou herói, dizia. O verdadeiro herói é aquele que aprende a amar depois de errar. O abrigo vira esperança no abrigo. As crianças aprendiam que cada cão resgatado tinha algo a ensinar. Um deles, chamado Esperança, havia sido encontrado dentro de uma caixa de papelão e agora era o mascote de um projeto escolar sobre perdão. Eduardo assistia às visitas com olhos marejados, lembrando-se de como tudo começou. Um gesto cruel, uma segunda chance e um milagre disfarçado de cachorro. Numa tarde de sol dourado, uma garotinha chamada Clara, que vinha sempre ler histórias para os cães, se aproximou dele e perguntou: Senhor Eduardo, o senhor acredita que os cachorros vão para o céu? Eduardo sorriu, acariciando o pequeno coração que dormia a seus pés. Não só acredito, minha filha. Tenho certeza. Alguns deles vêm do céu e só voltam quando terminam o que vieram fazer. Clara ficou pensativa e respondeu: Então, o seu coração já terminou a missão dele, né? O velho homem respirou fundo e disse com ternura: Sim, mas o amor dele continua vivo aqui, em cada latido, em cada olhar. Um novo dia o tempo passou, e Eduardo, agora mais frágil, sabia que sua jornada se aproximava do fim. Mas havia uma paz em seu olhar, a mesma que se vê nas pessoas que encontraram o sentido da vida. Certa manhã, ele pediu aos voluntários que reunissem todos os cães no pátio. Sentou-se em um banco de madeira, cercado por dezenas de animais que haviam sido salvos graças àquele abrigo. O vento soprou e um feixe de luz atravessou as nuvens, iluminando o lugar. Eduardo sorriu e disse baixinho: Olhem para mim, esse é o milagre do amanhã. Que milagre, senhor? Perguntou de uma voluntária. O milagre de ver o amor continuar, mesmo depois que a gente vai embora. Pequeno coração se aproximou e deitou a cabeça sobre o colo dele. O homem o acariciou com ternura e lágrimas caíram, não de tristeza, mas de gratidão. Naquele instante, o som de um latido distante ecoou entre os prédios. Eduardo ergueu o rosto e sussurrou: Eu sei, velho amigo. Eu também estou pronto. O sol se pôs e o abrigo inteiro ficou envolto numa paz silenciosa. Os cães, inquietos, levantaram o focinho como se percebessem algo além do que os olhos podiam ver. E por um breve momento, todos pareceram olhar para o mesmo ponto do céu, onde uma estrela brilhava com força incomum. Era o sinal de que o amor entre Eduardo e Coração jamais terminaria. E naquele brilho distante parecia haver uma mensagem: o bem que você espalha na terra é a forma mais pura de eternidade. A noite chegou serena sobre a cidade. O abrigo Coração Aberto estava em silêncio, iluminado apenas pelo brilho suave da lua refletida nas janelas. Eduardo, deitado em sua pequena cama de madeira, respirava com calma. Pequeno Coração dormia aos seus pés, e o som leve da respiração do cão parecia uma canção antiga, uma prece viva. O velho homem já sentia o corpo cansado, mas o espírito leve. Havia algo de diferente no ar, uma presença boa, familiar. O relógio marcava quase meia-noite, quando o vento soprou a cortina e a chama da vela acesa tremulou. Eduardo abriu os olhos. Na penumbra viu uma luz se formando no canto do quarto. Um brilho dourado, quente, pulsante. E então ele o viu, era Coração. O mesmo cão que um dia ele ferira e que depois o salvara, agora ali, radiante, com o olhar cheio de amor. O tempo parecia parar. Eduardo tentou se sentar, mas sentiu que não precisava. Tudo o que o corpo não podia fazer, a alma já fazia. Coração se aproximou e quando o homem estendeu a mão, sentiu o mesmo toque que há anos o libertara. Eu sabia que você voltaria, sussurrou, sorrindo entre lágrimas. O cão latiu baixo, um som que soava como música. De repente, a luz se espalhou pelo quarto, e Eduardo viu, ao fundo, uma imensa planície dourada, onde dezenas de cães corriam livres, todos os que o abrigo havia resgatado.
Nenhum deles chorava, nenhum sentia dor. Era um lugar onde o amor era eterno e o perdão tinha forma. Coração deu um passo à frente e olhou para trás, como quem convida: venha comigo. Eduardo olhou para pequeno Coração, que agora estava acordado, olhando-o com os olhos úmidos. O velho sorriu e disse baixinho: cuide deles por mim, meu amigo. O abrigo agora é seu. E então fechou os olhos. O som do vento cessou. A vela apagou-se suavemente. E uma paz indescritível tomou conta do lugar. No amanhecer, os voluntários o encontraram sereno, com um leve sorriso no rosto, e pequeno Coração deitado sobre seu peito, quieto, guardando-o como um anjo. Na cabeceira da cama havia um bilhete manuscrito: o amor é o único bem que levamos conosco, e o perdão, o caminho que nos devolve ao lar. Dias depois, o abrigo não fechou. Pelo contrário, multiplicou-se. Inspirados pela história de Eduardo, pessoas de várias partes do país começaram a abrir novos abrigos, todos com o mesmo nome: Coração Aberto. O movimento se espalhou, levando esperança onde antes só havia abandono. Nas escolas, as crianças aprendiam a história de o homem que chutou um cachorro e acabou encontrando o céu. E cada vez que alguém perguntava como um simples animal pôde mudar tanto, a resposta era sempre a mesma: porque Deus fala mais alto através de quem não fala. O céu tem 4 patas sem. Um lugar que não se pode ver. Eduardo caminhava por um campo verdejante. O sol era brando, o vento doce, e ao seu redor dezenas de cães corriam livres. No alto de uma colina, Coração o esperava. Quando seus olhares se cruzaram, não havia culpa, nem arrependimento, apenas amor. Eduardo ajoelhou-se e abraçou o cão com toda a alma. E naquele instante entendeu: o céu não era um lugar, o céu era um reencontro. Enquanto caminhavam juntos, uma voz parecia ecoar no vento: todo bem que você faz, volta. Às vezes em forma de abraço, às vezes em forma de latido. O homem e o cão seguiram lado a lado, atravessando a imensidão dourada, rumo a um horizonte onde não existia dor, apenas a eternidade do amor. Às vezes o perdão vem de quem menos esperamos. Às vezes, a maior lição da vida chega sobre 4 patas. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que ame os animais. Inscreva-se em nosso canal Resgate com Coração e ajude a espalhar amor, compaixão e esperança por todo o mundo. Porque cada vida salva é um milagre que recomeça.